Muito boa noite, você meu irmão, meu amigo que me acompanha aqui pelo canal Igreja Ameaçada de Extinção. Meu nome é Eraston. Hoje é 26 de julho de 2021, segunda-feira, noite chuvosa de segunda-feira, né? E estamos aqui para mais uma vez, por esse canal, apresentarmos vídeos que falam de ações de injustiça, de incoerência, maus ações e até mesmo crimes que vêm acontecendo no seio da Igreja Evangélica Fundamentalista aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia, né, situada na rua Filinto Marques Cerqueira, 585. Meu nome é Erasto, você que pela primeira vez está me acompanhando aqui, eu recomendo a você que pela primeira vez está passando aqui no canal, que reveja meus últimos vídeos que eu tenho postado aí, não é? Que é para se fazer necessário chegar ao ápice dessas ações promovidas pelo pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira. Resolvi contar bem do início. Agora a história já começa, não é, a se relacionar com o passado, não é, vendo lá no futuro porque essas coisas vieram a acontecer. Na minha opinião, tudo isso já estava nos planos de acontecer, visto que as ações do pastor Roderick no seu primeiro ano, no seu primeiro quinto ano de ministério, já vinha fazendo muitas ações, realizando muitas ações que anunciava tragédias no seu ministério dentro da igreja, a ponto de cometer várias injustiças, vários constrangimentos e até mesmo crime, né? Não ele só, mas parte da diretoria, como a sua mãe, né? A Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, muito conhecida aqui na cidade, professora de muitos anos, serva de Deus, que ao longo dos anos deu muita e ainda dá em parte muita contribuição, mas infelizmente para apoiar o seu filho tem cometido várias ações e muitas delas, algumas delas, ações criminosas, né, que vem no sentido de desmoralizar, tentar descaracterizar quem denuncia os erros, né, ao invés de procurar corrigir, ouvir, não é, pedir perdão, caso ela assuma que ou tenha consciência que errou, mas preferiu ir pelo lado obscuro, não é, do corporativismo, por ser mãe do pastor, a defendê-lo a ponto de cometer crimes hediondos. Né? E no último domingo passado, não é, no último domingo, se eu não me engano, entre 19 e 20, ela relatou que durante um tempo que eu vou contar aqui, como tudo aconteceu lá na frente, nós vamos chegar lá, não é, que a irmã Palmira relatou que levou uma visitante e a visitante ficou escandalizada com o que aconteceu lá na igreja. Eu vou contar esse fato lá na frente, mas infelizmente isso aconteceu, a visitante provavelmente ficou escandalizada, mas isso foi uma reação do pastor Roderick, que violando o regimento interno da casa, promoveu ações antidemocráticas, passando por cima do regimento interno, que causou várias reações de prejuízo, de dano à igreja, como também ao membro. Não é? Quero lembrar que o pastor Roderick e a diretoria foi sim escolhida democraticamente, dentro dos trâmites da lei, tudo dentro dos conformes, tem legalidade para as ações que esteja dentro do regimento interno. Por eles serem escolhidos de forma democrática pela igreja, em assembleia, tudo conforme manda a lei, não dá a eles a prerrogativa de burlar ou pisar o regimento interno, prejudicando assim o membro e a igreja. Isso chama-se autoritarismo, não é? Ou ações ditatoriais, que leva as pessoas a passar por cima do regimento interno, das normas, dos conceitos, dos preceitos, das leis, para fazer fazer valer o seu próprio entendimento. Então, na cobrança de tudo isso, eu fui até ele na saída do culto e abordei em uma dessas situações que fizesse valer o artigo do nosso regimento interno. Ali ele estava, anteriormente, na mesma noite, ele estava convocando a igreja para uma reunião
extraordinária. E segundo o artigo que eu vou citar quando eu for narrar essa história aqui, lá na frente, ele fizesse valer a pauta, que era tornar ciente qual seria a pauta, já que a reunião era extraordinária. Então, ele convocou, não falou. Quando o culto terminou, eu fui até ele e perguntei, né, por que ele não disse qual era a pauta, se ele tinha alguma coisa a esconder. Ele já estava premeditando, né, a minha exclusão, e não falou. E aí entrou outra pessoa pelo meio, que foi o seu cunhado, Josman Melo, e aí começou uma discussão ali, não é? E as pessoas estavam do meu lado, e infelizmente a visitante que estava ali viu e ficou escandalizado. Então isso foi da minha parte uma reação à ação dele. Eu fui como membro da casa, escolhido democraticamente, assim como a liderança foi escolhida pelos trâmites da lei. Fica claro aqui, pastor Roderick, que o membro também é escolhido de forma democrática, passando por todos os trâmites da lei. Ele tem legalidade, e o regimento interno que eu vou trazer aqui dá ao membro o direito de se expressar. E isso que eu estava fazendo e não estava tendo retorno da sua parte. O senhor bloqueou o WhatsApp da igreja, me bloqueou no WhatsApp, eu estava sem comunicação. Eu não iria reivindicar esse seu comportamento na porta da sua casa, na porta do seu condomínio, sei lá nem onde é que o senhor mora. Aqueles tempos ali só tinha, como até hoje, só temos o contato no domingo na igreja, quando a gente está lá. Não tem outro, nunca teve em nenhum outro lugar contato pessoal para que a gente pudesse reivindicar. Pelos meios de comunicação, zero. O senhor bloqueou o zap da igreja, que o senhor mente, que eu vou contar aqui a história do zap da igreja. Então eu fiquei sem comunicação. Então eu precisava, alguém tinha que dizer alguma coisa. Eu estava cometendo um erro atrás do outro, violando um erro atrás do outro. Então eu fui, cobrei, vou continuar cobrando. Eu estou lá para isso, para cobrar, para ser cobrado também. Estou aberto. Quem tiver alguma coisa contra mim, pode vir até mim. Estou aberto a todo momento, ou lá ou aqui mesmo na minha casa, se onde for, de forma amigável e respeitosa. Eu sempre vou receber qualquer pessoa. Aí sim, realmente ficou. Quem é que não fica? Um visitante chegando na igreja e vendo uma situação daquela ali, não é? Claro que o visitante vai sim se escandalizar. Foi um escândalo. E a senhora disse que a irmã Palmira, não é, citou que a visitante não voltou mais, ficou escandalizada. Então, em tese, eu admito, foi sim um erro por consequência disso, de vocês estar escondendo, violando o regime interno, e eu precisava fazer essa cobrança, e isso tornou um grande tumulto, se tornou ali um grande escândalo. De fato, foi escândalo, não é? Mas ele começou e eu precisava cobrar. Alguém precisava falar alguma coisa, e esse alguém é eu, porque eu sinto a vontade de cobrar aquilo que eu vejo que eu tenho direito de cobrar como membro, está no estatuto, e eu cobrei. E infelizmente a visitante sim se escandalizou, provavelmente ela não voltou mais, né? Mas eu quero perguntar a vocês. Vocês fecharam a igreja no dia 13 de março, ficaram mais ou menos 6 meses, depois mais 2 meses de igreja fechada, sem que o Estado proibisse funcionar, sem que a igreja autorizasse vocês e sem que houvesse uma justificativa, não é, que viesse manter a igreja, que viesse favorecer o fechamento naquele dia 13 e a manutenção dele por 6 meses. E depois mais 2 meses, que fechou 8 meses. E vocês arrumaram aí uma desculpa que eu vou desmentir, trazer as provas que eu tenho, as provas que não houve de fato nenhuma ameaça ligada ao primeiro caso de Feira. Não houve ameaça nenhuma. Vocês inventaram, mentiram, para poder ter um álibi, para forjar uma possível investida minha contra a diretoria da igreja, contra o pastor, né? Então, quantas pessoas, eu pergunto, quantas pessoas precisaram, no momento mais carente de suas vidas, porque foi um tempo muito difícil, que a igreja de fato precisou muito se reunir, os membros precisaram congregar, precisaram estar junto, e houve uma ação descoordenada, não autorizada pela igreja, não autorizada por Deus, não é? É tanto que não houve nenhuma ameaça, as pessoas estavam no banco, na lotérica, na farmácia. Você, pastor Roderick, estava no jorro, com a sua família, seu bel prazer, que não é errado, se torna errado porque o senhor proibiu a igreja de funcionar. Josafá Ramos, sargento Josafá, não é? Foi contra, votou a favor do fechamento da igreja, e ele estava na rua no dia 7 de setembro, tomou posse como vereador,
não é? Eu tenho as provas aqui, não é? O Josias casou errado? Não, tá certo em casar. Agora apoiar a igreja a fechar, não é? Isso é errado. Que pandemia é essa que as pessoas estão em todo lugar? O Estado favoreceu, vocês podem fazer culto até com 50 pessoas e de repente o senhor fecha. Então a própria irmã Palmira, que teve lá a sua visitante escandalizada, que provavelmente não voltou na igreja, foi a mesma que falou para todo mundo ouvir que no momento que ela mais precisou, a igreja estava fechada porque vocês fecharam. Vocês se acharam o dono da igreja. A igreja nunca precisou fechar, nunca fechou, a menos num caso como esse aqui, poderia até ter fechado. Mas se a igreja, no termo regimental, tivesse autorizado. Mas vocês querem impor o fascismo de vocês, o pastor quer impor o fascismo dele, que é ele quem autoriza o fechamento da igreja, dentro do que ele acha, do que ele entende. E o regimento interno que se dane, os membros que se dane. Então houve muito prejuízo, muitos irmãos ficaram, né? Depois inventou aí, porque para ter que dar uma desculpa, tem que dizer que está fazendo alguma coisa, vamos fazer aqui pelo Zap para alguns. Aí eu pergunto, lá em Santo Estevão, em Viração, que não teve nenhuma ligação com o caso daqui, o senhor pastor Derick fechou lá 1 ano, 2 meses e meio. De março de 2020, não é, a junho de 2021. Foi quase 1 ano e 3 meses. Que escândalo vocês causaram para aqueles irmãos lá, novos na fé, visitantes, pessoas que frequentavam. Depois de muito tempo que a igreja trabalhou aquelas pessoas para trazer para o evangelho, já estava trabalhando aquelas pessoas, enquanto as outras igrejas estavam abertas. E vocês proporcionaram o maior escândalo que a igreja já viveu até hoje. Muito maior do que o escândalo da separação. Muito maior. Porque vocês fecharam, proibiram. A própria irmã Dalva, que é a cuidadora de lá, do templo, não é? Em parte, ela que coordena, juntamente com o irmão Hernandes, teve que levar parte dos utensílios do templo para fazer culto na casa dela, porque vocês proibiram o templo de abrir. E as outras igrejas lá não fecharam, no máximo 1 semana, fechou 15 dias ou 1 mês, e vocês passaram 1 ano e 3 meses. Agora, que servo de Deus, num lugar que não tem nem sequer a internet, vai ficar aguardando 1 ano e 3 meses, o tempo que vocês acharem que vocês devem abrir para eles voltar, ter o alimento espiritual. Eu tive lá no primeiro dia que abriu, tinha no máximo 5 pessoas, tinha mais ali, mais de 40 pessoas. Aonde estão essas almas? Será que já voltaram? Eu vou voltar lá para ver como é que tá. E vou trazer aqui no canal a filmagem para mostrar quantos estão lá, daqueles quase 40 que funcionava lá. Um trabalho muito criterioso da igreja, em trabalhar o evangelismo naquela área, trazer muitos anos, esforço da irmã Dalva, e vocês mandar fechar. E os irmãos, coitados, para não ficar sem cultuar a Deus, levar os utensílios do templo para a casa da irmã Dalva. Porque no seio do templo não pode, a igreja não pode se reunir. A igreja tem que se reunir na casa de um irmão. Porque o pastor entende que é risco, né? Depois a igreja volta, nem acabou a pandemia. Vocês causaram escândalos, vocês fecharam a igreja por autoritarismo e por isso as consequências chegaram. A ponto do pastor se tornar criminoso. Pastor Roderick é um pastor que está cometendo crime, né? Foi para a delegacia, não sustentou no mesmo dia que teve esse escândalo lá, que a visitante da irmã Palmira, ela se chocou com o que aconteceu. No mesmo dia ele sai dali e vai para a delegacia prestar uma queixa, dizendo que eu ameacei de morte na frente de tantas pessoas, que por mais de 15 dias que eu conversei, vou trazer as provas aqui, com as outras pessoas, ninguém sabia o porquê que o pastor, quem foi e quem deu a queixa e qual o motivo. Então há muita coisa a se fazer. Além disso, se diz servo de Deus, não é? Há quem diga que o senhor, pastor Roderick, não é convertido. E são pessoas que andam assim com o senhor. E eu tenho as gravações para mostrar aqui. Quando no desenrolar da história, a partir do dia 13, que nós estamos pertinho de chegar lá, vai vir muitas provas aqui, não é? Eu mesmo não tenho essa autonomia de questionar a salvação de ninguém que confessa Jesus como seu Salvador.
Agora, já houve aqui pessoas que andam juntinho com o senhor, dizendo que o senhor é nota 10, me disse aqui com todas as letras, não foi um só não, que o senhor não é convertido. Suas ações não é de crente que precisa se converter. E eu vou dizer aqui quem foi que disse isso aqui. Provavelmente hoje vai dizer que não, vai dizer que foi em outro contexto, que não foi isso, né? Mas de forma alguma eu vou dizer isso. E o senhor dá provas disso, que o senhor não é convertido. Longe de mim afirmar isso. Eu não estou afirmando que o senhor não é convertido. Mas o senhor não está dando testemunho da sua conversão. Fechar a igreja, ou deixar os irmãos vulneráveis do lado de fora, precisando cultuar, estar junto, como estão hoje, como aconteceu ontem, domingo, dia 25, se ali se juntar na escola dominical e adorar a Deus e dar oportunidade para que outras pessoas venham adorar o Senhor, vocês não fizeram isso não, vocês foram covardes. Principalmente o senhor, pastor Rodrigo, o senhor não é homem, suas atitudes é de moleque. O senhor tem atitude de moleque. E agora passou de molecagem, o senhor já é um criminoso, está praticando crime dentro da igreja. O melhor que o senhor faz é pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem o senhor afrontou. E não foi só a mim, não. E não é só crime porque o senhor vai na delegacia e presta falso testemunho, não. O senhor está praticando crime, praticou crime de discriminação. Só porque a minha esposa é minha esposa, mas é membro da igreja, nunca lhe disse nada. O senhor retirou ela do grupo da igreja, o senhor fez um ato de discriminação. O senhor merece pagar pelo que fez na cadeia. Já que o senhor não pede perdão, já que o senhor continua insistindo no erro, não é? Causando constrangimento às pessoas, não é? Quantas pessoas deixou de frequentar, alimentar justamente a irmã Palmira, que foi citada por Lélia aí, não é? E que ela acha que isso da minha parte está aqui, trazendo isso à tona, é um ato de cinismo. E eu pergunto, e o ato de vocês foi o quê? Fechar a igreja sem que o Estado proibisse, a igreja está aberta, sem que a igreja autorizasse e sem que houvesse um motivo. Não existe motivo para manter uma igreja fechada por 8 meses. Poderia ter um motivo para fechar no mesmo dia. Como o senhor colocou lá, vai fechar hoje, dia 13, e vai abrir dia 22, até o dia 22. E ali a igreja iria decidir o que deveria fazer, mas vocês sempre fazem assim. E eu vou trazer o regimento interno para provar, vou trazer as provas aqui para lhe desmascarar, pastor. O senhor é um mentiroso. E a igreja está sofrendo grandes danos por causa do senhor. E pior ainda, a parte da diretoria está aí só lhe apoiando, cometendo crime, sabe de quê? De não trazer as coisas à luz da verdade. Precisamos para a igreja, isso é um mau testemunho. A igreja, a liderança, inclusive aqui eu quero chamar a atenção do irmão Floriano, porque ele é o vice-presidente da igreja, ele é o presbítero, ele pode muito bem dar uma resposta a essa situação. No mínimo colocando em pratos limpos, mas faz questão de apoiar o pastor no erro. Como o crente está errado, como a autoridade da igreja está errado, não é? E pior ainda, como o militar está errado, porque a coisa acontece dentro da casa dele, que é a instituição, a igreja, não é? Uma acusação de crime que o pastor disse que eu ameacei de morte, não traz isso para a igreja para poder esclarecer e fica aí quietinho, juntamente com o irmão, juntamente com o pastor Roderick, né? Todo mundo passando pano de fundo e botando debaixo do tapete. Pega o erro e bota debaixo do tapete. Exclui o irmão, bota debaixo do tapete. Violou o regimento interno, bota debaixo do tapete. E achando que Deus está concordando com tudo isso, né? Deus está achando isso, que vocês estão corretos, vocês estão justos. E ainda eu que vou denunciar o erro e o fascismo de vocês em fazer o que vocês acham e não o que está no regimento interno, né, para ser feito, né, e não o que está na Bíblia para perseverar, como nós estamos hoje em plena pandemia cultuando a Deus, como estivemos numa escola dominical abençoada domingo, a gente não poderia ter, né? Falar, salva lá uma mensagenzinha no sábado, no domingo solta, o pastor vai para Caldas do Jorro, né, se divertir com a sua família, e a igreja, para a igreja não pode. Vai para o banco, vai para a lotérica, vai para a farmácia, vai trabalhar, vai fazer tudo, mas para a igreja não pode.
Isso que é escândalo, Lélia. Isso que é escândalo. Tome vergonha na cara. Tanto tempo ensinando a gente a ser perseverante, a estar firme e cede a uma ideologia dessa. Não é nem ciência. Não existe ciência para lockdown. Só lockdown nunca salvou vidas. E o Estado ainda disse pode ir com 50 pessoas. É o Estado que define se existia ou não perigo ali. Os estados vão lá, mesmo com os protocolos, máscara, álcool em gel, distanciamento, faça o que vocês quiserem, mas pode ir até 50 pessoas. E vocês foram covarde. Pastor Roderick, covarde. Vice-presidente irmão Floriano, covarde. Diácono que aprovou isso, covarde. Quem está falando sou eu, Eraston Carlos Silvestre Mendes. Não houve motivo para a igreja ficar 8 meses fechada, a não ser a covardia de vocês. E eu vou trazer aqui as provas. Viu? Então tá aí, claro agora? Por que aquilo tudo aconteceu? Porque vocês violavam, alguém precisava falar alguma coisa, não tinha um acesso a veículos de comunicação, não tinha celular, tudo bloqueado, não quero ouvir nada, vai ser como eu quero, vocês que se dane. E eu, membro da igreja, ia ficar calado, aceitando o que vocês bem querem, o que vocês acham que você deve fazer. Vocês devem satisfação à igreja, vocês são eleitos para cumprir o que está no regimento interno. Se a igreja fala no artigo 6, parágrafo 3º, que todas as decisões são tomadas em assembleia por todos, vocês não podem tomar decisão sozinha. E eu tenho o direito de cobrar, está no regimento, eu vou trazer aqui o regimento interno para mostrar quando eu chegar lá na história. Entendeu? Então tá aí, dado essa prévia, essa é uma prévia do que a gente vai começar a contar. Bem, no último vídeo, nós falamos aqui sobre as primeiras ações do pastor Roderick como pastor da igreja, né? Então, um dos seus primeiros ali foi sempre associar o nome igreja à comunidade de fé. Já explicamos aqui, se você quiser ver melhor, volta o vídeo lá atrás que você vai entender melhor. Então, a igreja não é, nem por força de expressão, uma comunidade de fé. Nós servo de Deus, sempre usamos o termo igreja, que é um termo diferenciado, a qual eleva ou sempre coloca a expressão como aquela escolhida de Deus, aquele povo escolhido de Deus, por Jesus Cristo, que vai morar nos céus, remidos, os seguidores de Cristo. E religioso é qualquer coisa ligada à religião. Então, comunidade de fé pode ser também isso aí, não é? Aqueles que servem ao Senhor, que está ligado pelo movimento religioso, ou pode ser até mesmo lá no extremo, o satanista. Ali é uma comunidade de fé, porque depende da fé, é um povo, é um grupo, né, que usa a atribuição da fé para se relacionar, não é, com o sobrenatural que é Deus. Mas a igreja recebe esse termo diferenciado por ela ser escolhida por Deus e ser comprada pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus. Então não se encaixa com esse termo comunidade de fé. É igreja mesmo, o termo é até bíblico, né? A igreja de Apocalipse, né? A igreja do dia de Pentecostes. Então sempre a igreja lá não está lá comunidade de fé, não. Por que mudar? Então vamos lá. Seguindo tudo isso, vamos continuar aqui com as ações do pastor Roderick, né? Uma das suas primeiras ações, até fiz um vídeo no tempo que agora completou 5 anos e ele foi reeleito, e fazendo uma prévia da avaliação dele, eu listei algumas ações que já indicava que iria chegar esse tempo sombrio sobre a igreja, não é? Que a igreja ia ser vítima de um pastor criminoso, parte de uma diretoria que estava também cometendo crime, como Lélia cometeu crime, não é? na assembleia da igreja, com difamação, não é, discriminação, não é, mentiu ali na assembleia para poder dar apoio ao pastor Roderick, que é seu filho, não é, e tentando descaracterizar o crente que estava fazendo uma cobrança justa, né, legal, dentro do regime interno, como eu vou trazer aqui, e não me deram a oportunidade de se defender. Queriam que em 10 minutos
eu desse todas as explicações que eles queriam. E uma irmã lá do fundo que eu vou contar, deixou escapar. Não importa o que ele fala, a sentença já está pronta. Já estava tudo programado e eu já sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. Então, a primeira ação física, além dessa, do pastor tentar colocar a igreja como comunidade de fé, foi a criação de uma ouvidoria. Né? Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Logo porque as pessoas que tinham algum tipo de problema, o pastor disponibilizou um tempo, não é? Se eu não me engano era um dia de sábado, todos os sábados tinha um horário, e ali o membro da igreja que quisesse conversar com ele, não é? Marcava o dia e ali no seu gabinete, ali conversava. Eu mesmo fui uma vez, como eu disse aqui, né? Quando eu estava infelizmente em um pecado, e esse pecado eu tomei a decisão de deixá-lo, mas fui ali, conversei, falei para ele que não queria mais, que queria mesmo colocar minha vida diante de Deus. E ali ele orou, né? Houve um abraço muito caloroso da parte do pastor, entendendo que ali aquela ação minha iria de fato chegar ao ponto de deixar aquela situação de pecado, né? Mas infelizmente, né, uma semana ou duas depois, eu fui reincidente, né? E aí fiquei mais um bom tempo lá e depois, graças a Deus, na primeira terça-feira de dezembro de 2019, né? Primeira terça em abril de 2019, eu não tive mais problema, graças a Deus. Em abril, quando foi na primeira terça-feira de dezembro de 2019, eu convidei ele, o pastor, a irmã Lélia, né? Se é que eu posso chamar de irmã, porque ela disse que não me autoriza mais chamar ela de irmã, né? Lélia e o irmão Floriano, vice-presidente, para falar que já tinha 8 meses que, graças a Deus, eu estava já livre dessa situação de pecado. E ali, graças a Deus, já agora faz um ano, em dezembro fez 1 ano e 8 meses, né? Já são 2 anos, graças a Deus, 2 anos, né? Que eu já não tenho mais nenhum tipo de contato, 2 anos, desde abril, graças a Deus, Deus me livrou desse pecado. Então ali eu fui beneficiado, e outros irmãos foram beneficiados. Então, ponto positivo para o pastor Rodrigo, certo? A segunda coisa que aconteceu, não sei nem se está pela ordem, mas eu vou citar aqui, né? Foi a compra, né, de ar-condicionado para a igreja, né? A compra de bancos da igreja, do templo, não é? Isso é uma coisa boa? É. Foi bom? É. Agora, em partes. Por que em partes? Porque lá na frente a gente vai ver, eu vou citar aqui, que no ministério do pastor Roderick nunca se investiu R$ 1 na obra missionária. Porque nossa igreja, a Igreja Evangélica Fundamentalista, só tem uma congregação na cidade de Santo Estevão. Na época, não é, que aprovou o salário do pastor, que eu vou falar também aqui, não é? A igreja mandava quase 800, 900 reais para cá, para a sede. E para lá, a igreja mandava 400, 500 reais, que era material de limpeza, água, luz, e isso era tudo lido em ata. Então, aquele trabalho foi um trabalho iniciado no ministério do pastor Antônio Fernandes, que deixou lá ali mais ou menos 40 pessoas entre membros e congregados, quase 40 pessoas. Eu acompanhava aquilo ali, não com tanta frequência, mas eu acompanhava desde o início, e foi na casa da irmã Dalva que começou, eu fui participante. Mudou para Santo Estevão, depois voltou para a zona rural, né? Então, ele não investiu nunca o pastor. Então, por que em parte isso foi bom o pastor comprar, investir em ar-condicionados caro da igreja? Porque aquilo ali era uma coisa que, diante do fato do pastor nunca ter criado uma frente de trabalho missionário, não é? Ele teria que dar prioridade ao quê? A fundar congregações. Nós temos aqui, eu vou trazer aqui no YouTube, não é? Um terreno doado pelo irmão, nosso saudoso irmão José Pereira. Está aqui no bairro Subaé, próximo do meu trabalho. Não é? Tá lá cheio de entulho, cheio de mato, a vizinhança reclamando, um mato com 3 metros de altura. Já comuniquei a várias
pessoas da igreja, várias autoridades, há pessoas da liderança da igreja e até hoje ninguém nunca tomou uma providência. Então deixou de investir nesse terreno para construir uma congregação, fundar ali um trabalho missionário, para quê? Para investir em bancos caros, ar-condicionados caros, e a punição veio. O que foi a punição? Veio a pandemia, onde o ar-condicionado é obrigado a ficar desligado e os bancos vazios. Hoje, se tiver 4 bancos na igreja, no máximo 5, preenche de pessoas. Mas está lá cheio de bancos caros, vazios, ar-condicionado, 1 ano e 6 meses vai fazer já. Não é? No mês 9, faz 1 ano e meio que não ligou mais o ar-condicionado. Não é? E Deus que me perdoe, no dia que funcionar, tomara que pegue fogo, não sirva para nada, porque se até hoje passou 1 ano e meio vai se fazer que está desligado. Voltar a ligar, sabendo que poderia ter investido em um terreno lá que a igreja tem murado, feito lá um templo para se congregar uma igreja e fazer um trabalho missionário, esse ar-condicionado não serviu para nada. A não ser para isso aí. Para ser relacionado a um escândalo, deixar de construir um templo para adorar a Deus, a igreja ir para lá, passar para, como se fez lá na igreja de Santo Estevão, onde o irmão Hernandes toma conta da igreja de lá. Mas não precisa. Em cada esquina tem uma igreja. A desculpa do pastor é essa. Cada esquina tem uma igreja, não precisa pregar mais o evangelho. Então se tornou uma coisa ruim ter esses bancos caros, ar-condicionados caros, inutilizáveis. Inútil. Ou apenas para mostrar para os amigos dele, para aqueles que olham para a igreja por esse lado material, que é uma coisa importante, que está se tornando uma coisa boa, uma coisa, ai, que igreja linda, né? Que templo lindo, que estofado lindo, um ar-condicionado potente. Chegar gela aqui dentro da igreja e as almas lá, próximo de se queimar, de entrar no inferno, porque não se tem uma logística para pregar o evangelho naquela localidade. Está lá cheio de entulho, de mato, nem a documentação. Eu tenho mais de 4 anos falando isso. É hoje, é amanhã, é depois, até que alguém possa procurar o poder público e fazer a denúncia. Já que a liderança da igreja não quer tomar uma providência, então o poder público vai tomar uma providência com aquilo ali. Tá uma coisa horrível, cheio de entulho, para tirar mais de 4 caçambas de entulho, mato alto, 3, 4 metros. Né? Então, fica aqui essa abordagem sobre esse ponto negativo, né? Outra coisa boa, né? Então, criação de uma ouvidoria é uma coisa boa, compras de bancos são ações do pastor Roderick. Compras de banco e de ar-condicionado não é boa, não prestou, não funcionou, não está servindo para nada, a não ser para causar escândalo. Enquanto a igreja estava com aqueles bancos tudo caros, comprados, né? As pessoas não vão para a igreja porque ficaram desmotivadas. A igreja ficou 8 meses fechada, primeiro 6 meses, depois quase 2 meses.